Olá, portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico para a análise de mais uma eliminatória da Taça de Portugal. Futebol Clube do Porto Portimonense no Estádio Dragão, por vitória sofrida, mas justa por 3-2, com golos do Danilo Pereira a abrir o marcador, de seguida a Aboubakar Ibrahim a fazer a reviravolta e a fechar o resultado. Vamos à primeira rubrica, desta vez vamos dividir isto por rubricas. O 11 inicial. Dragão 27, o que é que te pareceram as escolhas do Sérgio Conceição para esta partida? Dragão 8, o Futebol Clube Porto apresentou-se, pronto, num 4-3-3. Foi mais um parecido. 4-3-3, claramente, com uma belíssima equipa, a defesa intocável, portanto, tirando o Casilhas que entrou e não entrou o José Sá. Exatamente, começa logo por aí. José Sá, o defesa direito normal, o Ricardo Pereira, depois o Alex Teles do outro lado. Os centrais são os mesmos, o Filipe e o Marcano. Depois o meio campo também com o tridente, Danilo Pereira, Oliver e André. O André é mais avançado. Pois, isso foi uma nuance, logo porque o triângulo foi, em maior parte do tempo, teve invertido digamos. Portanto, com dois pivôs, tanto o Oliver a pegar no jogo mais por trás e o André a pressionar mais na frente. Curiosamente, parece-me que o André já é esta primeira nota, o André a não ter intensidade suficiente para estar naquele lugar, do meu ponto de vista. E se calhar poderia estar atrás a ajudar mais, até porque se calhar não foi por acaso certeza que o Sérgio Conceição escolheu este 11 e esta organização de jogo, porque de alguma maneira ele queria maniatar um meio campo muito criativo do Portimonense. O Portimonense, a grande característica do Portimonense é que sai muito bem para a frente, com uma mobilidade impressionante. É verdade, é das melhores equipas a jogar ao ataque. É impressionante mesmo, e a criar oportunidades de gol. Depois tivemos na frente, naturalmente, o Corona, o Hernani e o Aboubakar. Portanto, uma equipa muito equilibrada, muito bem, em termos teóricos muito bem. Eu por acaso fiz esse exercício, o que foi antes do jogo, pensei, bem, que 11 é que o Sérgio Conceição poderá colocar hoje e qual seria o melhor. Eu tinha-me lembrado do Sérgio Oliveira jogar ao lado do Oliver, mas pronto, o André é também uma boa hipótese, mas se calhar jogaria com o triângulo invertido, por exemplo. Sim. Acho que poderia ter sido interessante e não me lembrei da hipótese do Hernani, mas porventura eu quis poupar também um bocadinho o Brahimi. Mas já agora guardou também, esse trunfo, não é? Exatamente, guardou e bem o trunfo que deu a vitória na final, mas já agora também, pegando já nisso, o Hernani acaba por, mais uma vez, não conseguir agarrar a oportunidade de ser titular, porque ele praticamente todas as vezes que a bola foi ao Hernani, o Porto perdia a bola para o Portimonense, a verdade é essa, foi inconsequente. Acho que é um dos jogadores que neste momento de facto está, já dissemos isso até noutra análise, está uns furos abaixo. O Hernani é um jogador muito criativo, de uma excelente técnica e no entanto tem tido oportunidades excelentes, inclusivamente tem sido titular em alguns jogos. Sim, nas últimas duas partidas. E não tem aproveitado essas oportunidades e de alguma forma parece que quase que apetece não apostar mais nele, gostando nós muito até do jogador, porque ele de facto é um criativo. Sim, é verdade. E eu creio que ele próprio até saiu também zangado consigo mesmo. Eu acho que sim. Zangado consigo mesmo. Não foi zangado com a substituição, até porque ele, quando foi os festejos finais, foi dos jogadores mais exuberantes. Estava contentíssimo com a reviravolta. O Hernani é suficientemente inteligente para perceber que o jogo não lhe saiu, só que o que eu acho que ele está demasiado ansioso e está... eu acho que a mentalidade dele neste momento é: eu tenho que provar e tenho que fazer alguma coisa de destaque, e quanto mais ele se focar nisso, menos vai sair. E não recorre à simplicidade, que é a regra básica do futebol, não é? E às vezes complica, quando deve ir 1 para 1 até nem vai, porque depois também tem receio de falhar, e às vezes está ali a enliar-se no meio de vários defesas contrários, quer fazer um brilharete mas também não consegue, portanto as coisas não têm saído bem. Mesmo assim ainda teve uma outra jogada interessante. Sim. Vamos para outra rubrica, momentos do jogo. Eu acho que o jogo até se pode dividir se calhar nas duas partes, mas acho que apesar de tudo há um fio condutor durante o jogo. Não sei qual é a tua opinião. Há um fio condutor. Curiosamente eu ouvi até algumas análises, até dos próprios comentadores,
que dividiram as duas partes e acharam que a primeira parte o Futebol Clube do Porto não esteve tão bem, esteve melhor na segunda. Eu por acaso não tenho essa opinião. Eu não tenho. Acho que o Futebol Clube do Porto até entrou muito bem mesmo. E o primeiro grande momento do jogo foi esse, foi um jogo de grande mobilidade, de uma boa circulação, de uma boa pressão. O Futebol Clube do Porto a desdobrar-se muito bem, a chegar muitas vezes com muito perigo. Teve até aos 25 minutos 4 ou 5 oportunidades de fazer o golo e de matar o jogo. E de alguma maneira nós começamos a intuir que o facto do Futebol do Porto não matar o jogo ia complicá-lo, como veio a acontecer. Como veio a acontecer, até porque estava perante uma equipa que joga muito bem, que se desdobra muito bem no contra-ataque e mesmo no ataque organizado, uma equipa fantástica. Portanto, o Porto chegou muito cedo ao golo. Portanto, foi logo o primeiro grande momento do jogo e eu diria até aos 25 minutos foi o primeiro grande momento do jogo. Porto domínio total, embora sempre com boas saídas do Portimonense. Eu tenho uma opinião ligeiramente diferente nesses minutos de jogo, que é o Porto entra bem, marca, pode marcar logo a seguir mais 1 ou 2 golos, mas relaxa. O Porto a seguir relaxa e o Portimonense joga. Houve um adormecimento. E houve um adormecimento global, mas curiosamente, o que eu achei curioso neste jogo foi isso. Quando o Porto volta a tomar controle do jogo, do meio campo e tudo, dá-se ali uma perda de bola do Ricardo Pereira que o Portimonense aproveita muito bem e faz o golo até contra a maré do jogo. Sim. Porque o Porto estava completamente por cima a controlar o jogo nesse momento. Mas o Portimonense, de facto, é uma equipa perigosíssima. É sair muito bem, que nem sempre se vê isso no Porto, a sair muito bem em transições rápidas. Em transições muito rápidas, com os centrais a meterem as bolas aos alas, mas com muita acuidade. Não era aquele jogar para a frente, era jogar com muito critério e a lançar jogadas perigosíssimas, sobretudo pela ala esquerda, sobretudo pelo Alex Telles. Alex Telles que fez um grande jogo, do meu ponto de vista. Eu acho que sim. Fez um grande jogo mesmo. Mas foi bastante. O Ricardo Pereira esteve muito disponível, mas o Alex Telles foi mais concretizador, foi mais perigoso, mais objetivo. Gostei muito do Alex. Curiosamente, do meu ponto de vista, aquilo que falhou mais no Futebol Clube do Porto, e se nós depois também se calhar vamos referir um bocadinho até os intérpretes do jogo, digamos assim, mas aquilo que os jogadores que falharam mais foram, por um lado, os alas. Não estiveram assim tão bem. O Corona, apesar de tudo, foi criando perigo. Foi criando perigo, mas acho que também havia ali qualquer coisa, não sei, pelo facto do acontecimento que lhe ocorreu, com a perda do filho. Também, mas via-se que, e depois também houve um momento em que ele sofreu uma entrada um bocadinho violenta e a partir daí ressentiu-se e andou ali um bocadinho. E o Hernando, de facto, falhou. E depois, só se via um jogador no meio campo, que era o Danilo. O Daniel fez um jogão. Porque o Oliver parece que está algo apático, não é? E depois um André que às vezes tem decisões verdadeiramente inacreditáveis. Teve uma jogada muito boa de envolvência que até terminou com um remate dele. Mas é um jogador que de facto não tem a intensidade que tinha, parece que está ali sem chama, ou então as coisas não estão a sair, e também do meu ponto de vista, se ele estivesse um bocadinho mais atrás, poderia, junto do tridente, acho que o Porto só tinha vantagens em ter um tridente mais próximo, um tridente de meio campo mais próximo. Acho que haveria vantagem nisso, porque o Porto revelou algumas fragilidades, permitindo transições muito rápidas que o Portimonense sabe fazer muito bem e portanto a bola caía muito na defesa extrema do Porto. Né? O Porto defende-se bem, mas acabava por ter que se defender muito cá atrás. Claro, e a destacar obviamente, para mim até mesmo o momento do jogo é até o empate depois já no final do Aboubakar. Isto para dizer, ligando as duas partes, acho que o Porto esteve sempre por cima, sinceramente acho que o Porto esteve sempre por cima, a controlar pelo menos o jogo completamente, e o Portimonense acaba por marcar sempre, mesmo o segundo gol, contra a corrente do jogo, completamente. O segundo gol é um gol de uma vida, de facto, acontece, pronto, e o Porto às vezes sofre muito estes gols, mas e técnica é uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. O primeiro, acho que aqui ou ali o Casillas podia ter feito um bocadinho melhor, mas no segundo não tinha a mínima hipótese.
E o Sérgio Conceição acho que acaba também por fazer muito bem em meter o André Pereira, ou pelo menos mais um avançado. Eu pensei no Galeno na altura, mas de facto o André Pereira até tem feito uma grande... A leitura do Sérgio, acho que mais uma vez foi muito boa. Muito boa, porque permitiu precisamente chegar a esse momento. O Hernani claramente já era um elemento a mais, tinha que sair, tinha que entrar o Brahim, e portanto muito boa leitura do jogo, mas isto para ir novamente aos momentos do jogo. Eu vejo de facto um primeiro momento em que o Porto entra, de facto há um bocadinho esse adormecimento, mas mesmo assim o Porto mantém-se na frente, depois sofre o golo contra a corrente do jogo, e depois há todo aquele período, até aos 85, 88 minutos, em que, já depois de até sofrer o segundo golo, em que parece que não vai ser possível. Não vai ser possível. O Porto estava a criar efetivas oportunidades também de gol. Mesmo assim, o Porto nunca perdeu muito o discernimento. Nunca foi uma equipa de jogar perdida, bolas para a frente. Não se intranquilizou. E foi de facto uma equipa que no final provou ter uma alma imensa, uma alma muito maior à capacidade dos jogadores já naquele momento. Sem dúvida. E lá está, eu destaco o momento para mim mesmo é o do Aboubakar, porque repara na pressão que o Aboubakar tinha naquele momento. O jogo estava nos 90 minutos. O Porto, se não marcava ali, já nem empatava. De certeza. Porque, e há um passo excelente, ele desmarca-se muito bem e ele tem que marcar golo e marca, porque é um matador. Para mim é o jogador mais valia este ano do Porto. Já tinha falhado, ainda creio que ainda antes do gol do Portimonense, exatamente, um pontapé também enrolado. Sim. Pronto, tinha ali feito, mas ali naquele momento foi um momento decisivo. Ele caiu-lhe tudo nos ombros e ele é capaz de carregar com tudo. Não é? Tudo, é incrível, é uma força da natureza. E depois o Brahim muito bem a fechar e excelentemente. Vamos a mais um momento, análise tática. Aqui nós já fomos discutindo isso. E o que eu acho aqui em termos táticos é que o Porto, sobretudo por ter o triângulo invertido, acaba por acho que não consegue nunca controlar efetivamente o meio campo e sobretudo o jogo interior. Porque repara, eu acho que o Porto porventura foi o jogo em que falhou mais passes. Sim. Porque falhou muitos passes porque o Portimonense bloqueava muito bem a saída dos médios. André e Oliver também não se destacam tanto precisamente por isso, porque os passes não saem, o Porto falha muitos. Mesmo o Brahim acaba de entrar e falha logo um passe, porque o Portimonense fechou muito bem. Eu referi há bocadinho, vai ao encontro do que estás a dizer, até os bons passes de ruptura eram feitos por vezes pelos centrais para as alas. Tinha que ser. Que de facto metiam nas costas, mas com muito critério nas costas da defesa adversária. E isso de facto é verdade. E depois há, em termos táticos também, uma mudança clara no momento em que entra o André Pereira. Aí passa-se claramente para o 4-4-2. Mantém o Oliver vindo mais atrás, acaba também por soltar a bola e fazer sim. esse papel que eu acho que ele é jogador para muito mais, mas pronto, apesar de tudo, jogou mais, pelo simples, vamos dizer assim. Exatamente. E o André Pereira entra muito bem. Há ali também um lance em que de facto o defesa corta a bola, mas também o derruba um bocadinho ao mesmo tempo. Posteriormente acaba por derrubar, porque deixa lá a perna e ele está ali a passar mas o que eu quero dizer nesse aspecto é que ele deu outra presença no Portário e também libertou o Aboubakar para aquele momento. Portanto, foi muito importante a entrada dele nesse sentido, não é? Sim, sem dúvida. Vamos a mais uma rubrica, o Homem do Jogo. O Homem do Jogo, eu inclinava-me um bocadinho. Eu tenho um para mim claramente. Eu estava dividido entre dois, mas eu vou mais para o Danilo, mas pronto, Danilo e Aboubakar. Eu também é o Danilo, claramente, porque o Danilo houve vezes que ele próprio, devido à incapacidade do André e do Oliver, que para mim estiveram claramente abaixo e assim não vão calçar tão cedo. E ele galgava terreno, ele chegou a ir à linha de fundo fazer cruzamento. E foi um jogo ao Danilo do ano passado. Bom Danilo. Eu fiquei muito receoso quando houve a falta que deu o segundo amarelo ao jogador do Portimonense, que curiosamente, já vamos falar nisso, o treinador do Portimonense diz que não era motivo para amarelo. Aquilo foi um garrote e travou tão repentinamente o ímpeto do Danilo, que o Danilo teve que quase que fazer uma derrapagem, uma travagem, e começou-se a queixar da coxa. Eu fiquei muito receoso do que poderia acontecer naquele momento. Exatamente. Mas de facto o Danilo imparável. O Aboubakar, por ser um homem de facto que esteve ali a aguentar sempre sozinho na frente, incrível. E no momento decisivo
E que falta faz o Marega ao lado dele. Ao lado dele. Ou até um Soares, de facto, Soares, em boa forma, de facto. Porque o Abacar ganha mais espaço, é muito mais difícil jogar atualmente com equipas mais fechadas. Que o Portimonense, uma coisa engraçada também é que eles, enquanto estavam a atacar, não marcam golo. E quando se começaram a fechar e até ser mais consistentes defensivamente, é que em contra-ataque conseguem marcar. Foi aqui um paradoxo. A equipa do Portimonense, de alguma maneira, até atraiçoou aquilo que é um bocadinho o seu modelo de jogo. Porque começou a jogar de forma fechada e muito bem. E aí começou a fazer bem, porque no início... Mas ia ganhando o jogo. Ia ganhando o jogo, sim. O que eu quero dizer é... Eles se calhar também quase até subconscientemente, ou até por indicações do próprio treinador, naturalmente também é um homem muito experimentado, mas viram que aquilo era um momento crucial, isto é uma eliminatória, nós podemos levar daqui a vitória. Exatamente, não é? E muito bem. Vamos a mais uma... E finalmente, desculpa, só mesmo o golo do Brahim. O Brahim também entrou bem, embora também um bocadinho individualista aqui e ali, mas de facto o golo que deu a vitória, que já ninguém contava, já se supunha que iríamos para prolongamento, também foi de uma suplesse, de uma categoria, não é? A forma como ele coloca a bola com uma técnica primorosa, não é? E que bom que foi esse golo, porque o Porto iria para prolongamento numa semana que vai à Turquia, quer dizer, era o pior que podia acontecer à equipe, com o Corona a sair meio tocado. O Brahim não está 100%. Esteve quase para acontecer uma derrota, depois iria acontecer um empate que levaria um desgaste profundo e finalmente aconteceu uma vitória que foi de facto de uma moralizadora, uma vitória importantíssima também, mas isso podemos depois... na conclusão. Sem dúvida. Vamos a mais uma que eu esta quero que seja curta, mas acho que é importante falar. Arbitragem. Eu da arbitragem o que eu tenho a dizer é: tardou tanto a aparecer o cartão amarelo ao Portimonense, mas tanto. Aparecem 2 amarelos para o Porto incompreensíveis, tendo em conta o critério. Quer dizer, o Portimonense travou contra-ataques, fez faltas duras, o Danilo foi um saco de boxe, ele levou porrada, como se diz antigamente, de criáveis, porque ele sofreu imensas faltas. Curiosamente, o jogador do Portimonense, que creio que é o Pedro Sá, que faz o segundo gol, fez tantas faltas, não sei como é que aquele jogador não acaba expulso também. E depois o facto espetacular é que consegue-se ver neste jogo um favorecimento ao Futebol Clube do Porto, onde me dizer aonde. A expulsão do Wellington não é uma expulsão justa, é mais que justa. O Sérgio Conceição é expulso porquê? Eu gostava de saber, eu não sei, eu sei porquê, porque está aí o Porto Benfica à porta e provavelmente ele não estará no banco nesse jogo. A ver, vamos, fica aqui o pressentimento. Portanto, eu não sei o que é que se vê, quer dizer, mesmo o treinador do Portimonense veio falar, quer dizer, os 7 minutos de compensação, eu perguntei porque é que o Sporting, por exemplo, tem tido 7 minutos de compensação praticamente em todos os jogos, então não era um jogo para tanta compensação, tantas paragens, lesões, substituições, imensas paragens. Quer dizer, eu não vejo aqui caso nenhum, eu vi sim o Futebol Clube do Porto a ser prejudicado, até porque há esse lance, eu não considero penalti, sou sincero, mas fica a dúvida, porque o do André Pereira, o defesa de facto toca primeiro na bola, também é justo dizer que sim, mas acaba por derrubá-lo ao mesmo tempo e impede-o de ir a seguir à bola. Fala-se também no caso da entrada do Alex Telles. O Alex Telles, do meu ponto de vista, acho que foi bem ajuizado, foi um amarelo. Porquê? Porque ele estava numa disputa de bola muito intensa. Ele sofre falta nesse lance ao mesmo tempo. Nesse lance também sofre falta e ao mesmo tempo quer tentar chegar à bola e bate de facto de sola com os pitões e era o amarelo, acho que justifica. Ele já vai cair, nem foi violento nem nada. Mas pronto, fica aqui a nota. Eu nunca gostei muito do Artur Soares Dias e acho que fez uma arbitragem disciplinarmente mesmo desequilibrada. Eu acho que tecnicamente esteve bem. Sim, globalmente sim, mas disciplinarmente bem. Acho até muito próximo dos lances, muito bem nesse aspecto. Sim. Vamos à última rubrica para concluir a análise. Marca do jogo. A grande marca do jogo, do meu ponto de vista, é de facto a maneira como o Porto, a atitude da equipa. Na verdade, nós temos agora um Porto mesmo a Porto.
um Porto com uma alma enorme, não é? Porque a alma neste momento é maior do que a qualidade do jogo. Mas há jogos em que isso é necessário. Porque o Porto podia ter goleado no início, nos primeiros 20, 25 minutos. E até se viu a atitude do Vítor Oliveira, do treinador do Portimonense, quando sofreu o primeiro gol, abanou a cabeça e disse: então já deitamos tudo por terra. E o Porto, de facto, teve a seguir oportunidades e matava o jogo. E, no entanto, o jogo complicou-se. E nestes jogos, às vezes acontece isso. E é um jogo de taça, e estávamos perante uma equipa que joga muito bem o ataque, das melhores equipas portuguesas a jogar o ataque. E o Futebol do Porto teve um jogo de vida ou de morte. Num momento crucial, num momento em que se aproxima a visita de um rival, num momento em que se aproxima uma fase de decisão na Liga dos Campeões, e o Futebol do Porto ia sair derrotado, ia sair eliminado de uma competição. Já não podia ganhar. Já não podia ganhá-la, não é? Uma competição que também nos significa tanto, e já há muito tempo que não ganhamos, já desde 2011, creio eu. E, portanto, foi uma vitória fantástica, mas uma vitória de facto da entrega, da alma, do acreditar até ao último momento, mesmo não se jogando muito bem, mas também nunca se perdendo a cabeça. E depois também, graças a uma leitura muito correta das situações de jogo do nosso treinador, do Sérgio, que mete os homens certos no momento certo, e também é preciso esses decisores de grande qualidade, e o Porto também os tem, infelizmente neste momento até tem vários, ou tem alguns que não estão bem fisicamente. Portanto, resumindo e concluindo, uma equipa de uma alma enorme. E depois o momento foi aquela ocasião em que, mais uma vez, a equipa se reúne, portanto faz a tal roda, e o Vítor Bruno, adjunto do Sérgio, que tinha sido expulso, é ele que dá algumas palavras ao grupo, mas depois deixa o discurso principal para o Iker Casillas. Acho que isso diz tudo do que é o espírito desta equipa neste momento. O Iker Casillas, que é um jogador de marca universal, um jogador que tem um palmarés inacreditável, que está colocado como suplente da equipa do Porto. E é ele que vai assumir o discurso para o grupo. Portanto, aqui se vê o espírito que há nesta equipa, a união que há nesta equipa, neste plantel. A maneira como eu há bocadinho já referi isso, que, por exemplo, o Hernani, que saiu muito chateado consigo mesmo, a maneira como ele festejou no final, como festejaram todos, como festejaram com o público. Portanto, a grande marca do jogo é a alma desta equipa, que já foi o que valeu ontem. Foi o que valeu ontem. E que, de facto, os adeptos do Futebol do Porto estão plenamente confiantes nesta equipa, porque mesmo ela falhando, nunca lhes vai faltar o apoio, porque, de facto, uma equipa que joga com esta alma merece todo o apoio. Isto, de facto, é o nosso Porto está de volta. E os adeptos acreditaram, porque o Mar Azul puxou mesmo também pela equipa. Perfeito o que disseste, concordo com tudo. Só mais uma nota. Estes pequenos ciclos de vitória, todos eles são importantes. O Porto tem que ganhar e voltar a ganhar novamente nestes lances, porque basta às vezes perder um jogo como o de ontem, deita-se uma época por perder, porque repara, o Porto uma competição já não iria ganhar. E depois começa-se lá, se não for o campeonato é taça, mas já não tínhamos a taça. Quer dizer, aquilo poderia causar danos realmente. E depois, sendo uma paragem depois das seleções, são jogos difíceis, que o grupo não está todo junto nem nada, mas de facto a união toda e os adeptos que acreditaram na equipa até ao fim mesmo, acho que foi realmente a marca do jogo. Como se sai para os próximos embates muito mais fortalecido. Sem dúvida. Está assim concluída esta análise. Comentem connosco o que é que acharam desta partida. Partilhem nas vossas redes sociais. Subscrevam no iTunes, no YouTube. Façam estrelas. E estaremos de volta agora para a análise ao jogo do Besiktas. Até lá. Até lá.